Shabbat Shalom. Desde a porção Terumá, o Eterno está dando a instrução para Israel. A primeira coisa que ele chamou a atenção é que quem quisesse ofertar, se desse para a casa do Senhor aquilo que ele determinou. Isso é uma instrução para a nossa vida. Quando Yeshua me chama para servi-lo, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a servir Yeshua, ninguém é obrigado a ser consagrado, ninguém. Ninguém colocou a faca no nosso pescoço no casamento, ninguém te obrigou a nada. Agora, quando o Eterno me chama para o ministério, precisa ser da maneira como ele ordena. Entende? Nesse quesito, nós precisamos apenas obedecer, não tem outro caminho. E na porção Terumá, que foi a anterior, Deus falou: quem tiver com o espírito voluntário, que traga essa oferta. Tá? Então, o Senhor, ele determina o que ele quer para nós. O Senhor não deixa vago as coisas que ele quer. E nessa porção Tetzabe, que significa você comanda ou você ordena, pode passar. Ele determinou como que seria feito o serviço no tabernáculo, na Mishkan. O óleo tinha que ser feito à mão de de oliva esmagada. Era um trabalho muito minucioso, não podia ter fumaça. Era um estatuto perpétuo, Shemezai, pode passar. A roupa do Cohen Hagadol tinha que ser feita com muita sabedoria, Isso eu tenho até graças a Deus, porque o Senhor ele nos dá sabedoria para fazer aquilo que é para o serviço dele. A gente precisa de sabedoria para trabalhar para o Senhor, para fazer um evento, para fazer uma obra social, para você estar numa congregação, para você exercer o ministério. Nós precisamos de sabedoria da parte do Eterno para ser exatamente como ele quer que seja feito. Então, a roupa sacerdotal, Vigdei Kodesh, tinha o éfode, cheio de detalhes, com as pedras, com o suspensório, os engastes de ouro, tinha que ter os nomes das tribos naquele engaste, tinha o rosto de espada, que é aquele peitoral da decisão, onde ficava o nome das tribos, pode passar. Aqui está um pouquinho das imagens, eu botei no grupo, quem viu, da roupa sacerdotal. Da esquerda para a direita, a primeira é o éfode, que era colorida, tinha a cor de azul, tinha aquele vermelho, no meio o roxo, que é o peitoral da decisão, e a última imagem é a ligação do éfode com o roxo, com o peitoral da decisão, pode passar. O Senhor mandou fazer um manto lindo, um manto azul. Essa cor azul é uma cor que vem do Eterno, Que era usar, o sacerdote tinha que usar por baixo do éfode, esse manto, com aquele azul bem clarinho, chamado Meir em hebraico. Tinha a lâmina de ouro chamada Tzit, que ficava escrito Santo para Deus. Tinha um símbolo muito importante que levava a iniquidade do povo. E também tinha as túnicas, tinha a mitra, esses turbantes que geralmente os árabes que usam, Ou os indianos também gostam muito de usar, é muito semelhante à mitra do Kohen Hagadol. Pode passar? Aqui eu botei que era feita uma cerimônia de consagração. Quem leu a Paraxá sabe que eles tinham que colocar a mão sobre a oferta, O Kohen Hagadol, pode passar a imagem. Ele tinha que colocar a mão no boi, na imagem menor, junto com os filhos também tinha que colocar suas mãos ali, ou seja, toda aquela descendência, toda aquela geração tinha a responsabilidade de carregar o sacerdócio, a imposição de mãos, o sangue na orelha, os dedos, dedinhos também faziam parte da cerimônia de consagração dos Kohanim, pode passar. E por fim, nessa paraxá vai falar sobre o altar de madeira, que era o altar que queimava incenso. Da esquerda está melhor, porque tem as protuberâncias, aqueles chifres nas pontas
e precisavam de expiação também no altar. E nessa manhã eu convido você a abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 3, que vai falar do Corré Hagadol Eli, né? O Senhor colocou isso no meu coração para falar sobre ele. A gente sabe que Eli, infelizmente, falhou como Corré por desobedecer a palavra do Eterno, mas a gente vai meditar um pouquinho hoje o porquê que o Senhor quer ministrar nessa manhã essa palavra. No capítulo 3, nessa passagem, Deus já tinha recebido Samuel, né? Ele foi consagrado desde criança, né? Foi feito um voto com ele. E o Senhor chamou Samuel, todos sabem da história, e no versículo 11 do capítulo 3 diz: E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel. Preste atenção nisso. O qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Ou seja, eu não vou dar muito ouvido. Irmão, Samuel era levita? Samuel era levita? Ana era levita? Eucana era levita? Eucana era. Não. Não, era profeta, era sacerdote. E, não. Não. Ó, capítulo 1 de Samuel, versículo 1, só abrindo de curiosidade, tá? Houve um homem em Ramá de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufe, Efrateu. Ele era filho de Efraim. Ele não era correto. Ana fez um voto, ela era estéril, e ela consagrou Shmuel ao Eterno. Ele não era filho de Shmuel, nem o pai dele. Ana, eu não sei da descendência dela, não sei se os rabinos comentam sobre isso, mas o pai não era. E ele foi entregue, ele cresceu lá, e Deus começou a falar com ele, porque Deus quis, porque Deus é soberano, ele fala com quem quiser, e falou com ele: eu vou fazer uma coisa nova em Israel. Então, ficar atento às coisas que Deus fala. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Então, ele já estava falando com o Corré Hagadol Eli algo contra ele. Não foi? Irmãos, quando Deus vai fazer uma coisa, ele avisa antes. Deus ele não faz nada sem avisar, até mesmo a pessoa que escolheu andar em iniquidade. Irmãos, quantos de nós já ouvimos testemunhos, ou até na nossa própria vida, que Deus deu o sonho, que Deus usou o irmão, que Deus usou fulano, que Deus usou a mãe, fulano não vai nesse caminho, não faz assim, não faz dessa maneira. Quantos de nós temos testemunhos disso? É Deus avisando. E Deus já tinha falado com o Corré Hagadol. A gente está falando daquele que era príncipe em Israel, era um príncipe Corré Hagadol. Essas vestes sacerdotais, elas tinham todo um significado, toda uma importância, irmãos. Só ele podia entrar no Santo dos Santos. Só ele. Então, se aquele que podia entrar no Santo dos Santos não estava andando em justiça, quem ia entrar? Não tinha. E veja bem, ele não estava obedecendo a palavra do Senhor, os filhos não estavam obedecendo a palavra do Senhor. Como é que ia ficar o povo? Sem ninguém? Quem ia fazer expiação? Quem ia receber as ofertas? Deus escolheu Shmuel. Irmãos, o Senhor, ele envia a providência. Não tem a palavra que diz que quando entrou o pecado no mundo, lá nos evangelhos vão dizer: Yeshua foi feito de expiação antes de existir pó do mundo. Então Deus ele já proveu a solução antes mesmo do homem pecar. Antes da queda do homem, a expiação já tinha sido feita na eternidade. Não tem aquela
que fala, né, do cordeiro que tem 7 olhos. Não tem aquela passagem? Ele veio feito expiação. Então, antes de existir pó no mundo, o cordeiro já tinha sido imolado. E precisava ser feito também aqui, onde nós vivemos também. Amém? Amém. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tem falado contra a sua casa, começar-lo-ei e acabar-lo-ei. Isso é Deus falando. Porque eu lhe vi saber que julgarei a sua casa para sempre. Ele está dando uma palavra de juízo por Cohen Gadol. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Porquanto jurei a casa de Eli que nunca mais será expiada. Olha só, gente. A iniquidade da casa de Eli com sacrifício, né? Com oferta de manjares. E nós, como Deus jura. Acabou. Né? Eu tenho a palavra que a gente lê todos os chamados. Salmos 95. Que ele fala, se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como Meribá. Porque a quem jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Eles não entraram na terra de Canaã. Eles morreram. Quem entrou foi os filhos, que eles estavam com medo de morrer na guerra. Então, ele deu uma palavra de juízo para ele. Gente, eu não sei como é que esse homem reagiu. Porque eu vejo na palavra que quando verdadeiramente a gente se humilha, quando a gente verdadeiramente se arrepende, Deus pode se arrepender do mal. Ele pode voltar atrás daquela palavra de juízo se ele quiser. E em nenhum momento eu vejo aqui na palavra ele ter essa demonstração de arrependimento, não sei. Fazer algo com os filhos. Irmãos, e aí Deus falou para Samuel, e a palavra fala que Samuel ele não conhecia a voz de Deus, ele não entendia que era Deus falando. Ele ensinou a ele, olha, quando você ouvir, você fala que está certo, não ouve. E ele ficou com medo. Você imagina, você não sabe que Deus fala, de repente Deus fala com você e fala isso. O que nós iríamos fazer? Como é que a gente iria reagir diante de uma palavra de juízo? Irmãos, isso é real. Às vezes o Senhor vai lhe dar um sonho, às vezes o Senhor vai lhe dar uma palavra, né? O povo de Deus parece que está numa fantasia de que Deus não tira a vida. Porque se Deus usar para você falar, olha, eu conto para os irmãos um testemunho pessoal meu. Eu contei lá na visita de uma irmã. A irmã com enfermidade. E aí foi me dada a oportunidade de falar para ela. E eu contei uma experiência que eu tive no hospital, que eu trabalhei. Que Deus me deu, irmãos, não sei porquê. Ele me deu uma visão, não lembro se foi um sonho ou se foi uma visão. Eu vi alguns pacientes, né? Todos os pacientes ali eram pacientes de oncologia. E eu vi ele literalmente descendo na cova. E a gente sabe que quando a gente vê alguém descendo na cova é porque ela vai morrer. Não conhecia a família. Como eu tinha que passar por todos os parentes, né? Eu passava por todos, eu falava por todos eles. E quando veio a esposa dele, irmão, Deus deu uma visão para mim. O que eu ia fazer com aquela visão? Deus está interessado em me contar alguma coisa, talvez até um pouco óbvio ou não. Eu sei, irmãos, que atendi ela, fiz o que tinha que fazer, e depois eu falei para ela assim, olha, eu não sei qual é a sua fé, mas Deus me deu uma visão com seu esposo. Você até me perdoa, ele está falando isso, né? Eu falei com ela, mas fique claro, Deus me mostrou seu marido desceu na cova. Irmãos, eu creio que Deus preparou aquela moça para ouvir o que ela estava falando. E ela falou assim, eu sabia, porque a família dele toda
que é de uma determinada crença, falou que ele não ia morrer, que Deus tinha falado que ele não ia morrer, e eu sentindo que ele ia descer, e você está falando isso para mim agora. E ele morreu, irmãos. Ele desceu. Deus, ele fala. Porque ele sabe do comportamento de cada um de nós. E quando ele fala antes de fazer. Isso que é o interessante. Se Deus tem falado algo comigo, algo com você, vamos prestar atenção. Porque ele não quer que isso aconteça conosco. Quando Deus falou com o Cohen Hagadol Eli, abra comigo lá no capítulo 2. Versículo 12. Irmãos, olha essa palavra. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Infelizmente, irmãos, não tem como a gente escolher. Né? Nós queremos muito que a nossa família, que nossos filhos obedeçam a Deus. Nós queremos isso. Eu creio que nós investimos nisso. Mas se esse filho, se você tem um comportamento, é como um filho, o que é Belial, irmãos? É espírito de iniquidade. A Torá fala, se nós soubermos que tem filho de Belial no nosso meio, o Senhor não manda ocultar, não. O Senhor manda a gente denunciar. Como assim? Olha, Rosh, infelizmente o irmão não está andando de uma maneira correta, porque eu tenho observado isso. Tem que ter prova também, né? Por quê? Pra gente, observar. Porque se tiver filho de Belial no meio do povo de Deus, o que acontece? O povo se perde, o povo se contamina. Irmãos, os filhos do Cohen Hagadol estavam contaminando o povo de Deus. Eles estavam profanando a casa de Deus. E o que o pai deles fez? Nada. Por qual motivo a gente não sabe. Mas ele não fez nada. E Deus já tinha avisado ele. Eles eram filhos de Belial. Por conta do costume daqueles sacerdotes. Irmãos, eles não eram apenas levitas. Eles eram descendentes de Arão. Onde Deus tinha uma aliança eterna. Eterna. Eles ofereceram alguém algum sacrifício, vinha um moço, um sacerdote, estando se comendo a carne com um garfo de 3 dentes, que era um dos utensílios, né, do altar, davam com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ali a Siló. Estavam profanando a data do Senhor, estavam fazendo do jeito que eles queriam na casa de Deus. Hoje a gente não tem tempo, não, mas a gente tem um serviço sacerdotal. Existe um serviço sacerdotal dentro da nossa casa, existe um serviço sacerdotal dentro das nossas comunidades que não pode ser profanado. Nós precisamos tirar toda a profanação da casa do Eterno. E quem tem autoridade para tirar, tem que agir. Não pode permitir, porque Deus vai cobrar. Como ele fez com o sacerdote Eli. Enfim, eles faziam, versículo 17, era muito grande o pecado desses jovens, ou seja, eles conheciam a lei, irmãos. E quantos de nós conhecemos a lei? Irmãos, o temor do Senhor não pode se perder. A palavra fala, porque o juízo não vem na hora, o coração do homem está exposto, né, a errar. Cuidado, porque na hora que o juízo vier, irmão, não adianta chorar, não. E isso serve para todos nós, porque a gente não pode, irmão, ser flexível com o pecado. Eu não estou falando aqui para a gente pegar o irmão e acusar e condenar ele. Não é isso. Mas nós não podemos nos calar, ser coniventes
justificação no pecado do nosso meio. Nunca vai ter. Era grande pecado desses jovens, porquanto os homens desprezavam a oferta. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E outra coisa, quando a gente pega, a gente sabe que a gente está pecando. Não adianta a gente querer se revestir de uma mentira. Quando Eva e Adão, Rava e Adão pecaram, eles sabiam que eles estavam pecando. Mas o Senhor falou para a gente não comer. Mas né, só uma. Daí um convencendo o outro. E assim é o pecado. Um vai convencendo o outro de que aquilo ali não é tão errado assim. E nesse convencimento, irmão, morre um e morre o outro. Contamina um e contamina o outro. Samuel estava ali quietinho. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho. Deus me exaltou ele porque ele era velhinho, não, tá, irmãos? Eu tô cansado, já tô velho, né? Irmão, Deus não está perguntando para a sua idade, não. Justiça, justiça perseguirás. É neto, é filho, é a família, é o irmão, é a comunidade, não importa. Seja você 50, 70, 80, 100 anos. Justiça, justiça perseguirás. Não seja conivente com o pecado de ninguém. O que é pecado, irmãos? A gente sabe o que é pecado. Vocês perceberam que a Baixada Espatinho veio antes do serviço sacerdotal? Deus deu as leis. A pessoa está em adultério, você vai receber na sua casa. A pessoa está em homossexualidade, você avisou, você falou. A pessoa está lá com crime, roubando a empresa, recebendo juros. E a gente não faz nada. Não denuncia. Porque, irmãos, quando a gente é contra, ninguém contra por perto. Ninguém quer. A pessoa está me condenando, a pessoa está me repreendendo. Ela vai chamar você para estar na festinha, ela vai chamar você para estar na casa dela, para você repreender ela. Está ótimo. Agora, se você se cala, você vai se repreender. Ainda vai chamar você para participar com ela. Olha a nossa responsabilidade sacerdotal no meio do povo de Deus. Irmãos, ser luz do mundo é isso. É você andar em justiça. Aqui não está falando para a gente ser os fiscais da igreja, não é isso? A gente precisa estar com o olho muito atento, porque a palavra manda a gente vigiar e orar. Porque a serpente está ao nosso derredor e ela é mentirosa. Ela usa a palavra de Deus para nos enganar. Ela envolve o nosso coração nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, para fazer a gente cair. E quem a gente vai acreditar? No Ruach ou na serpente? Ele já era velho e ouvia. Ele sabia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em vão se ajuntavam à porta da congregação. Ele tinha esse costume das mulheres estarem na porta e eles se deitavam com elas. Assim. E disse, pois, por que fazeis tais coisas? Porque ouço todo esse povo vossos malefícios. Quantas pessoas têm chegado no nosso ouvido para falar, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Outro dia, né, a professora do Nora, tem 2 anos, ela já falou, meu filho é muito levado, hein? Meu Deus, olha que eu moro com o bichinho. Para de conversa, meu filho é levado, hein? Nós não podemos, se você está ouvindo mal, você precisa repreender. Irmãos, cuida da tua casa, cuida da tua família. Mas fulano não tem mais jeito, fulano não me escuta mais. Irmãos, ore, jejue, peça a Deus a oportunidade, não desista, não desista. Da santidade está na tua casa, da santidade está naquele lar, não desista, não permita. Eu posso, não, seja aquela pessoa que embarrera, não, aqui não é permitido isso. Aqui, quando a gente coloca a mezuzá na porta de algum lugar, a gente está dizendo que a lei de Deus é que prevalece naquele lugar. Não é o mundo, não é o pecado. Isso é muito sério. Alguns acham que é amuleto, né? Para mal olhar, mas não. Quando a gente bota Shema Israel, Adonai
da merda da porta, é uma alusão do que aconteceu no Peça, quando o anjo da morte vem e pula aquela casa. Satanás vai pular minha casa se eu tiver santidade da minha casa. Aí ele não pula na casa, aí ele não vai entrar na minha casa. Não vai entrar, irmãos. Até quando a gente unge o grau da porta. Não adianta ungir se a minha vida não está em obediência à palavra de Deus. Você rouba, você mente, você anda em desonestidade, você não cuida, você não ama, você não perdoa. Acho que os demônios não vão entrar na tua casa? Claro que vão entrar. Aí por que tem muita briga dentro de casa? Porque tem demônio dentro da sua casa. Porque tem pecado dentro da nossa casa. Deus já deu uma solução para nós. Andar em espírito, não na carne. Ele já deu uma solução para nós. Cabe nós obedecermos a palavra. O que remove demônio, nós jejum, oração e obediência à palavra. Obedecer à palavra. Amém? Continuando. Versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Você já viu que Deus quer matar pessoas? Deus tira a vida, irmãos. Isso que eu estou falando. Às vezes as pessoas se assustam. Com certa palavra. Como assim Deus vai tirar a vida de fulano? E não adianta lençol nenhum, não segura. E o lençol segura, pastora. O lençol não segura, nada segura. Só que se o Senhor quiser tirar a nossa vida. E os irmãos, quando Deus repreendeu Eli, ele já deu a providência que foi Samuel. Ana não sabia de nada. Sabe-se lá, irmão, se Deus cerrou o coração, o ventre dela para esse propósito, para que ela entregasse, A gente não entende as coisas, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas se encaixam. Deus queria matar esses jovens, mas Deus não ia deixar o sacerdócio dele vazio. Ele não ia deixar a casa dele desamparada. Ele já colocou a providência, que no caso foi Samuel. Irmãos, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 10, escuta essa palavra. 15, 10. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Qualquer um de nós que não quisermos ouvir a repreensão da parte do Senhor, morreremos. Não importa a nossa idade, não importa a nossa saúde, se você está na flor da idade. Quantos de nós já ouvimos o testemunho? Poxa, fulano era tão novo, já morreu? Irmãos, por que fulano morreu? A gente precisa saber. Às vezes Deus tira a vida da pessoa pela rebeldia dela. Irmãos, a palavra diz que quando os ímpios são removidos da terra, há shalom. Só está lá viva, perturbando, pecando, contaminando. Para que essa pessoa está aí? Deus tira aquela pessoa. Ele não quer. Por isso, o que ele faz? Ele avisa. Fulano, volta. Ciclano, volta. Faz o que é justo. Devolve. Perdoa. Faça o que é correto. Fale a verdade. Faça a minha vontade. Irmãos, até com relação ao nosso ministério, se nós não exercemos o nosso chamado, até isso Deus chama a atenção. Porque a gente sabe o profeta Iona, ele não queria. E Deus foi bonzinho com ele, pastora Denise. Foi, pastora? Foi não, né? O que ele fez? Ele morreu no ventre daquele peixe. Ele morreu. Ele clamou e ele morreu.
ele faz uma alusão do que Yeshua passou na terra. 3 dias, ele falou, não nos será dado outro sinal como o do profeta Iona. 3 dias debaixo da terra, depois de 3 dias, ele foi glorificado. Então, até quando a gente não exerce o nosso ministério, a gente morre também. Porque a gente está fora, da vereda. Não sai da vereda, não. Nós que servimos ao Senhor, a gente sabe que é difícil. A gente caminha chorando, mas a gente vai voltar alegre dos nossos muros. A gente vai ter a nossa recompensa, o nosso galardão, seja aqui, seja na eternidade, não importa. A gente vai voltar alegre dos nossos muros. Irmãos, quando Samuel, vocês vão ver, pesquisa depois, mais à frente, vejam. Os filhos de Samuel também não eram ponto de cheira. Eles também fizeram coisa errada. Mas a postura de Samuel, irmãos, ele não esqueceu o que Deus fez com ele. Foi diferente. Tanto que Samuel, ele foi trocado, em aspas, porque o povo pediu um rei. Mas Samuel, além de profeta, ele era sacerdote, sumo sacerdote, olha isso, irmãos. Fora do padrão, né? Só podia ser levita e só poderia ser filho de Arão. Ele não era nenhum nem outro. Ele era sumo sacerdote, ele era profeta e ele era também o quê? Juiz. Ele julgava as causas já. Porque esse homem, irmão, ele temia Deus. Ele amava Deus. E isso que Deus quer de nós quando a gente canta, vê a harpa. Ele está falando que vai amar Deus dentro do nosso coração. É o nosso comportamento que vai dizer. E Deus conta com essas pessoas. Deus conta comigo, Deus conta com você para amá-lo, para trazer a presença dele aqui na terra. Como que o Senhor vai se fazer presente no lugar onde só tem treva? Só tem treva. A palavra fala que voltou-se a invocar o nome do Senhor quando Sete nasceu. E tinha parado. Na época aqui de Samuel também, não era? Só via a voz de Deus assim. Aí o Senhor começou a falar para ele, por que, irmão, o coração desse rapaz? Como está seu coração hoje? Como está o meu coração? Deus, ele quer nos usar aqui na terra. Deus, ele quer proclamar o reino dele. Deus não quer os demônios reinando na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa cidade. Mas essas trevas imperam por causa da iniquidade. E a gente está colocadinho com medo. Não faz nada. Nós precisamos ter um espírito de pingas. Não, aqui não. Irmão, começa a orar, começa a interceder, começa a jejuar. Não se conforme. A palavra diz, não nos conformeis com esse mundo. E a gente está se conformando com uma igreja totalmente contaminada. Um povo frio. Não se ama, não se preocupa, não se cuida. E a gente vai ficar com ninguém gosta de mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa quietinho. Que diferença a gente está fazendo? Nenhuma. Nós precisamos reagir, irmãos, diante do pecado. Aleluia. Algo interessante que me chamou a atenção, volta lá em 1 Samuel. Acho que é o capítulo 3, aqui eu anotei. Versículo 30. 3 não, então é 2. 2:30. Preste atenção nessa palavra, porque tem muita gente se apegando a promessas, se apegando a versículos isolados e esquecendo que tudo é um conjunto. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Quem era o pai de Eli, irmãos? Quando ele fala pai, ele está falando dos patriarcas. Quem era o pai de Eli, irmãos? Quem era? Arão. Tinha dito, a tua casa é a casa de teu pai. Irmãos, os filhos de Arão também eram bonzinhos, né? Deus matou 2. Também que ele tinha
escolher outro. Irmãos, o Yeshua falou, você não quer me adorar? Eu levanto dessas pedras. Porque a gente fica pegado, não, Deus não pode fazer isso comigo. Não pode por quê, irmão? O que você está fazendo? Não pode? Sai do caminho do Senhor para ver se não levanta outro. A obra dele não vai ficar defasada por causa dos nossos pecados. Chegue da tua casa à casa de teu pai, que andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Trocou ou não trocou de sacerdote? Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, Deus desfaz a aliança com Arão. Porque Samuel não era da descendência de Arão. Nessa porção Texaque, no capítulo 29, versículo 9, Arão e os filhos dele, que botaram a mão lá, fizeram a consagração e tudo mais, seriam sacerdotes por estatuto, Hukat, eterno. Mas com as obras de Eli e sua família, isso mudou. Irmãos, Deus amaldiçoou, ele não só tirou, ele não só matou, ele amaldiçoou toda a família de Eli. Preste atenção, eu vou falar para você. Deus amaldiçoou não só você, mas toda a sua família, a seus filhos, a seus netos, a seus bisnetos. Ele visita a iniquidade de geração em geração. Por quê? Por causa do meu pecado. Ah, Deus não é justo, Deus é justo. Deus é justo. Então, vamos temer ao nosso Deus. Porque se eu hoje fizer como os filhos de Eli, fizer como Eli, ele vai me abençoar certamente, não só a mim, mas a toda a minha casa. Agora, ele é claro, aqueles que me amam, eu abençoo até 1000 gerações. Tudo vai depender da nossa escolha. Tudo vai depender do que a gente está fazendo na nossa vida. Irmão, não fica achando, vou sair da presença do Senhor, não quero prejudicar ninguém. Você está prejudicando toda a sua casa. Você está prejudicando toda a sua família. Você está prejudicando a sua geração futura. Você entende isso? É uma geração inteira, porque você escolheu. Não adianta a gente achar, eu vou sair daqui, eu vou sair de casa, né? O erro é meu, não quero prejudicar de vocês. Você já está prejudicando com a sua postura. Yona, vou ficar aqui quietinho, quero prejudicar ninguém. Prejudicou ou não prejudicou? Quase todo mundo morreu para dele, não foi? É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Não adianta a gente não querer envolver ninguém. Todo mundo é envolvido quando a gente escolhe uma atitude, irmãos. Isso é muito importante. Deus, ele se arrepende do bem que fala. Não fica nessa de cá, Deus prometeu, Deus tem que cumprir. Tem que cumprir se você obedecer. Se você obedecer. Se você ficar no caminho reto. Irmãos, Deus é muito bom. Porque se, mas eu não sei se eu estou errando, ele avisa. Ele fala. O Espírito nos constrange. Ele não é doido. Nem a gente é tonto. A gente se faz de tonto. Mas ele fala. Abra lá sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 18. Versículo 9. E no momento que você está cheio falando, você quer falar de Deus. No momento que eu falar de uma gente e de um reino, ou seja, não é só pessoa, é um conjunto, para o edificar e para plantar, se ele, ou seja, a pessoa ou o reino, fizer o mal diante dos meus olhos, então me arrependerei
vai cumprir. Mas olha o versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Pai, olha para mim. Você já ouviu algo assim? Deus está falando para você que está projetando mal contra você. A gente fala, ai, nossa, está repreendido, né, irmão? Aí você fala? Está repreendido? Por quê? Convertei-vos, pois agora. Ou seja, quem se converter, irmãos? Volta. Volta. Está falhando com o Senhor? Deixa eu vá. Irmãos, o Senhor, Ele é bom, irmãos. Realmente, muitas das vezes nós somos falhos, nós erramos. Mas vamos nos humilhar, Senhor, me ajuda a seguir esse caminho. Às vezes a gente sabe que é difícil. Irmão, sair da mão de farol, é difícil pra caramba. Mas, irmão, não volta pra lá, não. Porque se tu voltar pra lá, vai ficar muito difícil retornar. Voltou pro pecado, voltou pra lama. Eu tive um sonho com uma moça, né, minha vizinha. Eu tive um sonho de fiquei quieta. Ela avisei, ela não estava não. Na oportunidade que Deus deu, eu dei. Ela não serve ao Senhor. Ela tinha dito para mim que estava indo para a igreja, não estava muito bem, e tinha querer se batizar. Eu falei, nossa, que bom, graças a Deus. Aí Deus me deu um sonho com ela, né? Mergulhando na lama. Lama, né? O que é lama, irmãos? Pecado. Ah, essa comparação, né? Com a porta, né? Lavou, fez tudinho, que ela vai volta. Aí na oportunidade que eu tive, eu falei, ó, inclusive eu tive um sonho com você. Estava com você de quê? Deus me mostrou você pulando na lama. E na lama é pecado. Convertemos. Bem, aí desconversa, né? A gente começa a falar mas Deus me usou para falar com ela. E nós precisamos ter ousadia para falar. Porque isso é amor, irmão. A palavra diz que Deus ama. Ele repreende a quem Ele ama. Porque se Ele está avisando aquela pessoa que ela está falando, é porque Ele não quer ela lá. Ele não quer ela nesse caminho. Ele não quer você nesse caminho. Ele não quer eu nesse caminho. Então volta. Convertei-vos ao Senhor. Pois agora, cada um no seu mau caminho. E melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E Deus vai receber a tua oração, Deus vai receber a tua oferta, seja como você expressar, Ele vai receber se você voltar. Se você fizer o que é justo diante dos olhos dele. Amém, irmãos? A palavra fala que julgarei a sua casa pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, ele não repreendeu. Quando a mãe começou a apertar, ele falou, filhos, não façam. Sabe aquela mãe? Filho, não vai, fica lá, quebrando tudo. Filho. Irmãos, nessa hora, seja pirrais. Pá! Acabou. Aqui não. Aqui não é benignidade. Por quê, irmãos? Porque se entrar, o Senhor vai trazer o sangue sobre nós. Eu estou falando de modo geral com relação ao pecado. Porque esses homens, eles profanaram a casa do Senhor. Números, capítulo 15, versículo 30 e 31 diz: se uma pessoa comete propositalmente, olha só, seja ela israelita nata, seja ela prosélica, não importa se ela é judeu, se ela não é judeu, se ela é homem, se ela é mulher. Irmãos, até criança, hein? É criança. Se ela blasfemou a Deus, injuria a Deus, a tal alma será extirpada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Eterno e anulou o seu mandamento. Anular o mandamento, olha isso. Você sabe que não pode fazer isso. E você vai lá e faz, você anulou o mandamento. Consciente. Totalmente será extirpada aquela alma.
e a sua iniquidade será sobre ela. Ou seja, a vida dela, não, já era. E aí envolve todo mundo que está com ela, não tem jeito. Todo mundo vai nesse barco. Por quê? Porque Deus visita o pecado de Deus. Irmãos, e a diferença quando é o cabeça e quando é. O Senhor tocou na casa de Eli. Irmãos, ele era o sumo sacerdote. Quanto mais você receber autoridade, quanto mais você receber responsabilidade, pior. Mais você tem que se revestir de santidade, de obediência a Deus. Irmãos, a iniquidade deles foi tão grande que não tinha mais expiação. E a palavra fala, irmãos, a palavra fala hoje em dia que existe pecado que não é perdoado. Ela fala disso? Fala ou não fala, irmãos? Fala! Fala! Não oreis por estes. Ó, lá no livro de Tiago fala: há pecados que são para a morte, por isso digo que não oreis. Esquecemos isso? Podemos esquecer, não, irmãos? Nós estamos estudando sobre o tabernáculo e o objetivo de tudo isso, irmãos, é a gente compreender que o céu vai descer, como muitas músicas falam, quando houver santificação no nosso meio. E hoje, a nossa função sacerdotal, ela se mantém. Nós precisamos do azeite, nós precisamos do Ruach, nós precisamos oferecer incenso de manhã, à noite. Você precisa estar em oração. E você queima de incenso amanhã, durante a noite. Até no judaísmo é o serviço de lutar. Tem que fazer. Ah, hoje estou cansado, vou orar não. Vou orar não, irmão. A lâmpada não pode apagar. Certamente. Vai orar, vai pedir força para orar. Senhor, me dá força para orar. Me dá força para jejuar. Me dá força para obedecer. Me dá força para cumprir meu ministério. Me dá força para crer na tua palavra. Para temer, irmãos. Temer a Deus é um pedido maravilhoso, porque é um espírito. Irmãos, Yeshua teme a Deus. Eu não vou temer. Yeshua tem o espírito de temor do Senhor. Nós precisamos pedir isso, amém? Então, eles e seus filhos, eles pertenciam à maior classe sacerdotal. Irmão, a gente sabe que Deus tirou a vida de Moshe porque ele queria a morte. Aí a gente acha que foi muito radical da parte de Deus, acho mais. Mas ele sabe por que ele não deixou ele entrar. Às vezes, irmão, você pode até não perder a salvação, mas você não vai experimentar das bênçãos que Deus deveria te dar aqui. A gente quer aprender isso. Por causa da desobediência, eles faziam o povo pecar. Quando a gente peca, a gente é exemplo. Fulano está lá servindo a Deus e faz isso, então não tem problema nenhum. Quem aqui viu uma cantora ex-gospel? Ela foi convidada por uma grande denominação para cantar, para arrecadar fundo, e ela foi do jeito que ela canta no mundo mesmo, toda escancarada, cantou as músicas do mundo mesmo no altar da igreja, porque o objetivo da igreja era arrecadar fundos para obras sociais. Deus precisa disso? Deus precisa disso? Deus precisa do nosso pecado para arrecadar fundo? Irmão, isso é muito importante que a gente está falando, porque às vezes você se cala para arrecadar fundo, para você ter amizade, para você alcançar algo. Isso não vem de Deus. Deus não precisa disso, não precisa de nada disso para te abençoar. Deus move o coração das pessoas para te abençoar. A palavra de Deus tira do ímpio para dar para o justo. A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa usar de artimanha para ser abençoado, porque Deus abençoa a bênção, persegue aquele que obedece. Quem aborrece a correção, irmãos, morre, não tem outro caminho. Há promessas que Deus mantém dependendo das nossas ações. Guarda isso no seu coração. Depende. Eu vou te abençoar, você vai fazer isso, você vai alcançar isso, se você for fiel, for obediente. No caso de Arão, foi quebrado, pois Deus amaldiçoou a casa de Eli. Ele se arrependeu do bem.
Deus, quem vai apontar o dedo na cara do Senhor e vai dizer, não é justo? Quem vai fazer isso? Se você fizer isso, vai fazer sozinho. Porque nem anjo vai estar do seu lado. Né? Deus se arrepende do bem que havia prometido. Se nós pecarmos voluntariamente, conscientemente, cansei agora. Agora também, fazer agora todo mundo faz. Tem certeza? Não. Vai fazer mesmo? Então, arque uma consequência. Você tem uma responsabilidade sacerdotal. Não importa, eu não tenho chamado pastoral, não interessa. Você tem um chamado sacerdotal. Você tem Urua Hakodesh. Nós somos o zelo desse mundo. Não adianta a gente querer fugir da nossa responsabilidade. Porque Deus vai cobrar de nós o que a gente fez para a glória dele. Amém? Shalom. Consegui. E amarei Adonai, esperança, e Adonai, palavra vivo e Adonai, palavra e assembleia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Mosheinu Yakar. Amém? Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado Shabbat Tov. E até segunda-feira, se Deus quiser.